Glória a Deus. Vocês estão felizes com Jesus? Amém? Glória a Deus. Eu acredito que a gente podia até ir embora, né, Cícero? Porque acho que Jesus já falou muito, não sei com vocês, mas comigo já falou, né? E lembrar no louvor que a Gi ministrou, né? Que os ungidos do Senhor, Deus nada pode impedir. Então, gente, eu vou já começar, antes de eu orar, já falar. Não perca a herança que Deus tem para você. Você é filho. Amém? Eu vou pedir para vocês estenderem a mão aqui para mim. Orar sobre a minha vida. Jesus, Pai Santo e Poderoso, teus filhos estão aqui, Senhor, com a mão estendida, Senhor, para abençoar a minha vida. Eu já peço, Senhor, diante de Ti, que não seja eu, Pai, mas que seja a Tua palavra. A autoridade, Senhor, está na Tua palavra, não está no ministrante, Pai. Jesus, se fosse por mim, Pai, nem aqui eu estaria. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é Deus. E o Senhor vai falar aquilo que os Teus filhos necessitam. Senhor, eu já peço, Senhor, nos dê maturidade para entender a Tua palavra. Porque se nós tivermos maturidade para aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ninguém segura. As bênçãos vêm, nós não vamos precisar, Pai, correr atrás de bênção. As bênçãos vão correr atrás de nós. Eu creio assim, Pai. Assim como o Senhor falou, Pai. O Senhor usou o Heitor para falar aqui na quinta-feira. Uma criança, Pai. Uma criança de 6 anos. O Senhor usou para falar com os teus filhos. Eu creio que vai acontecer. Porque quando o Senhor fala, Pai, ninguém pode impedir. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu falei assim que toda vez que tem, pastora, uma ministração de, como que o pastor fala? Psicopal? Érica, sobra para mim. E a Paulo sentar também. Eu falei, Jesus, a hora que ele me mandou assim, Zelda, eu vou passar o tema para você. Né, que é da nossa série, Maturidade rumo à plenitude. Não tem como a gente alcançar a plenitude de Deus se não tiver maturidade. Amém? A palavra fala, né? Quando eu era menino, eu agia como menino. Mas hoje não. Hoje nós estamos aqui, eu creio que em nome de Jesus, com pessoas adultas, né? Que não precisa mais de leitinho na mamadeira. Pode comer comida sólida. Né? Glória a Deus. Eu vou começar assim, a ministração. Antes de eu entrar na minha ministração, eu vou falar um pouquinho do que nós aprendemos já uns 2 domingos atrás. O Narciso, ele nos passou sobre o quê? O fruto que nós estamos gerando. Então, fica um ponto de interrogação. Qual é o fruto que você está gerando? Amém? Qual é o fruto que você está produzindo? Qual é a semente? Você está colhendo? Tá, o pastor acabou de falar agora. Está colhendo coisa ruim? Começa a plantar coisa boa. Se ajoelha, pede para Deus, fala, Senhor, adianta essa colheita aí, porque o negócio está difícil, está estreito. Gente, e não é diferente na minha vida não, tá? Não é diferente na minha não. Eu falo sempre, toda vez que eu vou ministrar, eu falo que primeiro o Senhor trabalhou comigo, para depois passar para vocês. Para a gente ter maturidade. Olha lá, o Marcelo já está lembrando. Queimou, pensa num queimou tudo. Queimou televisão, queimou aspirador de pó. O guarda-roupa caiu, eu estou até marcada aqui. Eu falei, capiroto, pode bater em retirada, que aqui não é teu lugar, não. E eu não sabia que eu ia ministrar, pastor, porque eu fiquei sabendo certo, né, pastor, ontem. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele já sabia, né? Eu creio que em nome de Jesus, e Ele cuida de nós, Ele tem cuidado da nossa casa. Glória a Deus. Maturidade. O pastor Luiz também falou assim, sem maturidade, podemos até acessar
Só que é só uma parte da herança. O pleno, o todo, o montante, a gente não consegue ter acesso. Então, que fica uma reflexão ao nosso coração. E uma coisa também, irmãos, o processo é fundamental. Não tem, Jesus ele não vai te entregar já de cara o teu propósito sem você passar pelo processo, que não vai servir de nada. Ele não vai te dar o teu talento sem você passar pelo processo, porque você vai enterrar ele. Eu tenho certeza. E quando eu orava para vir ministrar, e o Senhor colocou bem claro no meu coração. E eu fiquei tão feliz quando eu cheguei e vi o Luan aqui em cima, porque eu não sabia que o Luan ia cantar, voltar para o ministério. E Deus colocou bem assim no meu coração. Tem tantos lá na igreja que tem talentos e estão enterrando. Tanto. Gente, e vou falar. Jesus está voltando. Basta a gente ver os sinais. E tem muitas pessoas sedentas, pastor Silas. Muitas pessoas sedentas precisando de nós. Precisando, pastor Osmar, pastor Cícero, os pastores dessa igreja, pastor William, pastor Érico, Marcelo, o Narciso. Gente, no começo do ano, se eu falar isso aqui já está bom. Deus falou para nós que esse ano ia ser difícil. Só que nós, né, pastor, nunca imaginávamos que ia ser tanto. Nós nunca imaginamos que nós ia passar por tanta coisa, por tanta humilhação, por tanta prova, por tanto desafio. Mas assim como foi falado quinta-feira, até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele vai continuar nos ajudando. Tá? Porque não é sobre nós, é tudo sobre Ele. Se fosse sobre a nossa vida, sobre a nossa família, a gente não, mas é sobre Ele. E a gente entender que até, pastor, tudo que nós passamos, às vezes é para amadurecer. Crescimento, gente, é crescimento. E eu creio, em nome de Jesus, que 2024 vai ser o melhor ano dessa igreja. Glória a Deus. Eu creio nisso. Eu creio, porque a gente veio passando por um processo. Veio a pandemia, veio uma coisa, veio outra, e veio outra, e veio outra. Mas vai acontecer em 2024. E a maturidade nos faz viver na dependência de Deus. Amém? A maturidade, ela nos traz equilíbrio e constância. Não tem como uma pessoa madura, ele está assim hoje, assim amanhã, assim hoje, assim amanhã. Altos e baixos a gente vai ter na nossa vida. Isso é normal, Fran. Isso é normal a gente ter altos e baixos. Mas a gente questionar e a gente ficar perguntando o porquê, e a gente falar, mas podia ser assim, mas Deus, mas por quê? Mas Jesus, mas por quê? Mas Jesus. Gente, isso não é maturidade. Isso é a gente ser menino, isso é a gente ser menina espiritual. Amém? Uma igreja madura, isso é para nós, gente. Uma igreja madura, ela sabe que o lugar mais seguro é estar aos pés de Jesus. Amém? Uma igreja madura, ela vai entender que não é eu estar do lado do pastor. É uma bênção eu estar do lado do pastor. É uma bênção ir lá na casa dele. É uma bênção. Mas não é eu estar do lado dele. Não é eu estar do lado do meu líder. Não é eu estar questionando, fazendo ou deixando de fazer. É eu estar aos pés daquele que morreu por mim na cruz. Amém? Pastor, eu sou suspeita de falar que ele é meu cunhado, meu pai, meus cunhados, meu outro cunhado, pessoas que quem conhece a nossa família sabe que a hora que se pisar no calo de um, já machucou tudo os outros, né? É assim, nós somos criados assim e vai ser assim até que ele venha, em nome de Jesus. Mas eu sei que ele é uma bênção. Mas se não fosse Jesus, ele não morreu numa cruz.
Quem morreu foi Cristo. Então, muitas vezes vocês acham... Gente, eu vou falar, porque nós somos maduros. E eu preciso falar. Muitas vezes vocês acham que vocês estão afrontando o pastor. Muitas vezes vocês acham que vocês estão afrontando a pastora, os líderes, o líder de ministério, o líder de rede, o líder... Mas vocês estão afrontando Jesus. A igreja de Cristo. A igreja que não é do pastor Luiz. Jesus pode falar assim, ó, assim como ele falou lá, que a Su estava lá no dia, o pastor, um monte de pastores estava lá e falou que ia trazer ele para cá. Jesus pode chegar e falar assim, peraí, eu vou levar o pastor Luiz para Araraquara abrir uma igreja para sei lá onde, e vocês vão dar continuidade. Eu falava na célula essa semana, né, Cícero, que para a gente, pastor, a gente ser maduro, a gente precisa respeitar o ministério do outro. Amém? Você tem que ter maturidade para você olhar, pastor Narciso, e ver o pessoal do ministério crescer, e você vai falar assim, glória a Deus, ele tem que crescer e crescer mais, porque a igreja está crescendo, a igreja de Cristo está crescendo. Eu vejo o ministério do pastor Osmar, ministério de cura, de libertação, e olhar e falar assim, glória a Deus por isso. A igreja de Cristo precisa de todos os ministérios. Amém? Então, por que querer parar o ministério do outro? Amém? Olha, acho que eu nem entrei na ministração. Para quê, gente? Para quê? Jesus, ele tem algo grande para todos. O chamado é para todos. Nem todo mundo aceita o chamado dele. Muitas vezes enterra, muitas vezes fala, isso não é para mim não, eu não quero pagar o preço, porque querer o chamado, às vezes a pessoa até quer, mas não quer pagar o preço. Amém? Quer cair o guarda-roupa na cabeça? Quer perder a televisão lá, pastor? Fala, meu Deus. Mas eu acho que Deus falou assim, deixa eu queimar a televisão dela, Narciso, porque assim ela não vai assistir, ela vai ler mais a palavra. Gente, é Deus, Ele que sabe. Ele conhece meu coração, porque eu não sou perfeita. Amém? Está longe de mim a perfeição. Mas feliz de nós, igreja, que Deus ainda nos corrige. Lembrei também na célula, quem é da minha célula vai lembrar. Um dia nós esperando um pregador. Da onde que ele era, Su? Você falou de Portugal? Ah, eu não lembro de outro. Argentina? Argentina. Nós esperando um pregador, Donizete, chegar, tudo de terninho, bonitinho e no reteté todo. Cubano, olha lá. E nós esperando. Eu vou falar isso para vocês, porque vocês que são novos aqui na igreja, às vezes, para vocês entenderem. E nós esperamos chegar, Cícero, porque nós ainda esperar um pregador com a maletinha, né? Assim como eu tenho certeza que muita gente estava esperando vir um pastor arrochado aqui e falar de pregador. E aí vem eu aqui, euzinha, mulher ainda, né? Fala assim, ixi, Jesus nem fala. Mas fala, gente, Jesus fala com quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer usar. Glória a Deus. E esse pastor chegou, Donizete, de conjunto da Adidas azul, nunca mais vou esquecer. E a primeira coisa que ele olhou e falou assim, ó, Deus, é um abrigo, isso. Da Adidas, azulzinho assim, e ele pegou o microfone e falou assim, ó, Deus corrige aquele em quem Ele ama. Olhou para nós, pastor William, e nós esperando uma palavra de Deus lá, até com a mãozinha assim. Ele olhou para nós, Eric, e falou, bando de lixo. Aí eu olhei, me chamar de lixo, Fernanda, desse jeito. Eu olhei e falei assim, que isso? Mas na hora, o Espírito Santo de Deus já falou assim para mim, cala tua boca que você é lixo mesmo. Todo mundo se achando, pastor Silas. Todo mundo, Eric, se achando que eram os bambambam. Porque nós tínhamos uma igreja que tinha quase 500 membros, né, pastor? Todo mundo se achando. Deus veio com o podão. Aí ele olhou, Donizete, e falou assim,
mas feliz aquele que Deus corrige, porque eu faço de lixo virar luxo. Glória a Deus por isso. E a gente estava refletindo sobre isso essa semana. Quando o pastor, na verdade, a outra semana, quando o pastor começou essa série. E eu falei que foi uma coisa que me marcou. Passaram muitos pastores, muitos profetas sobre a minha vida. Muitos que falaram que uma série de coisas, até a vinda do Miguel. Mas nenhum me marcou como esse cubano. Porque eu vi ali o meu ministério fluir. Eu entendi ali que não era eu, era ele. Eu entendi ali que quem faz é Deus, não era eu. Eu entendi ali que ele usa o tempo, a hora que ele quer. Não é no meu tempo, é no tempo dele. Amém? Então a gente tem que ter maturidade para entender que o tempo não é meu, o tempo é de Deus. Amém? Eu tenho que entender que vai ter horas que Deus vai querer me usar, vai ter horas que Deus vai falar assim, fica quietinha, descansa um pouco. Amém? Isso é a gente ter maturidade. Eu consegui entender que nós somos aqui, num corpo que tem mais de 100 pessoas. Amém? Mas a cabeça é Cristo. E Ele vai usar quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Glória a Deus, gostando nós ou não. Amém? E não, isso aí, pastora, e não dá satisfação para ninguém. Glória a Deus. E uma coisa, Ele só toca onde eu permito ser tocada. Glória a Deus. Se eu não me permitir, pastor Silas, se eu não me permitir ser tocado, amém? Então fica um alerta aqui. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas todo domingo a mesma coisa, mas todo domingo não sei o quê. Se permita ser tocado. Foca, aquilo que o pastor falou, foca em Cristo, esquece. A herança é para você. Para de querer ficar olhando na herança do irmão. A herança é tua. Pega a sua. Cuida da tua. Por quê? Às vezes a gente é tão menino que se Deus me der uma herança hoje, talvez se me desse uma televisão de 60 polegadas, talvez eu não estava aqui no culto hoje. Aí ele falou, deixa eu deixar sem. Gente, estou brincando só para quebrar o gelo, viu? Não é isso não. Deus me conhece e sabe que não é isso não. Glória a Deus. Então, se permita ser tocado. Ele só transforma quem é leal com Ele. Então, o que é eu ser leal com Deus? Eu chegar aqui, diante dEle, me despedir diante dEle e falar, Senhor, o Senhor conhece a minha dificuldade. O Senhor sabe aquilo que precisa ser mudado. O Senhor precisa aquilo... Onde tem que ser tocado, o Senhor sabe, o Senhor sabe. O pastor não sabe, o teu líder não sabe, mas o teu pai, ele sabe. Glória a Deus. Então, gente, nós estamos aqui para falar de maturidade. Só uma pessoa madura, ela vai conseguir expor a sua necessidade. O orgulho, ele nos tira do jardim. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou começar, pastor. E vou ser rápido, tá? Por causa do horário. Hoje a ministração, né, é sobre herança. Quem tem direito? Quem tem direito de herança? Só filho. Só filho. Coloca a mão no teu coração e fala, Jesus, eu sou filho. E preciso saber administrar a herança que o Senhor tem para mim, para minha casa. Aleluia, glória a Deus. É isso, gente. A gente tem que deixar de ser criança. Porque se Deus nos der, às vezes, algumas coisas, a gente vai até desviar. Amém? É isso. Eu vou falar uma frase aqui. Gente, eu não sou muito boa de falar inglês, o nome do homem aqui, não. Se estiver errado, vocês podem me corrigir depois, que eu sou humilde o suficiente para
para aceitar a correção da professora que está aqui, Fran. Né, Davi? A condição pela qual tomamos posse de nossa herança espiritual em Cristo não é força, mas a mansidão, pois tudo é nosso se somos de Cristo. John Stott, acho que é isso. Então, gente, se eu não for de Cristo, se eu não for uma pessoa mansa e humilde de coração, não é pela força. Não adianta eu querer as coisas, agir com a minha mão, com a minha força, com o meu agir, não adianta, gente. Só vai adquirir, tomar posse da herança aqueles que forem filhos e forem maduros. Glória a Deus. O brasileiro, de modo geral, não tem inclinação a mensurar ou valorizar a palavra herança, mesmo quando aplicada espiritualmente. Se eu perguntar, quem já recebeu uma herança, a maioria de nós vamos responder que não. Não é verdade? Por quê? Quem fala para mim o porquê que a gente vai falar que não? Por que será que a gente vai falar, eu nunca recebi uma herança? Porque a gente está pensando em que herança? Aí o olhinho faz até aqueles... Que nem o tio Patinhas, né? Só pensando na herança, dinheiro. A gente esquece que a maior herança é a que vem de Deus. É eterna, é a vida eterna. É a vida eterna. E essa, gente, você só vai perder se você quiser. E perde por causa de bobeira. E perde, gente. E perde. Ninguém está escasso, não, de perder. Não está. Não está escasso, não. Pastor, se eu estiver falando alguma coisa errada, o senhor pode me corrigir. Os pastores aqui, que têm muito mais bagagem, muito mais. Então, gente, é isso que acontece. Muitas vezes a gente se preocupa com o material e esquece do espiritual. E não tem como, se eu não tiver uma vida espiritual diante da presença de Deus, diante das coisas que vêm do alto, eu não vou saber administrar. Pode me dar a herança do Silvio Santos. Se eu não tiver equilíbrio, Donizete, se eu não tiver maturidade. Por quê? Vocês já ouviram falar assim, quantas pessoas que ganham na loteria, que elas conseguem administrar o dinheiro? A maioria perde tudo. Por quê? Não estava preparado para receber. Não teve a maturidade, não teve aquele processo que nem nós aqui. Vai, rala, toma na canela, vai, cai, levanta, um xinga, outro fala, outro, ai, Deus me livre, Deus que me perdoe. Gente, aí pega, pastora Elisângela, aquela bolada na mão, Érica, sai gastando tudo. Sai gastando de qualquer jeito. E com Deus as coisas é diferente. Deus, Ele quer que a gente tenha maturidade para conseguir desfrutar de tudo aquilo que Ele já conquistou para nós. A única coisa é que nós não estamos, às vezes, acessando essa herança porque nós não estamos maduros o suficiente. Amém? Glória a Deus. Aqui. A maioria dos brasileiros conheceu a riqueza e a maioria... Alguns, né, uns ganham mais, outros menos, né, pastor? Mas cada um sabe o equilíbrio que tem que ter. Por isso que, às vezes, a gente se perde tanto. Porque, às vezes, eu ganho X e gasto Y. É menino. É menina. Quem nunca, né? Mas é. Aí, depois, na hora que chega a fatura do cartão, você fala, meu Deus... Deus vai ter que me ajudar. Aí quer fazer até a campanha, né, pastor? Vou fazer a campanha. Aí fica crente, ora em língua, mas a fatura uma hora chega. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Né? Deus é maravilhoso. Depois faz que nem o patinho, né, Marcelo? Pensando nisso, né? Vou pular aqui deixa eu ver aqui. A ideia de herança
às vezes está mais nos contos de fada, né, que a gente ouve no tempo de criança ou nos filmes, do que a nossa realidade. Pensando nisso, com essa série, queremos subir para um nível de maturidade, para podermos acessar e usufruir uma herança maravilhosa. Porém, se não conseguirmos compreender o que é... Gente, se a gente não conseguir compreender como que tem que ser, como a gente vai valorizar, como que é o caminho para a gente chegar até essa herança, tem um caminho. Tem um caminho para a gente chegar. Amém? Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, tem um caminho a ser trilhado, né, pastor? Tem um caminho, tem uma renúncia. Tem uma renúncia. Olha, muitas, não é nenhuma, é muitas. Olha por mão do teu lado e fala assim, você só vai conseguir usufruir da sua herança se você renunciar, primeiramente, o eu. Eu posso, eu faço, eu fiz, eu aconteço, eu deixo, eu faço, eu sou melhor. Gente, o eu, o orgulho, eu faço melhor. Para de ser menino e menina. Amém? Vamos crescer. Vamos crescer. Deus, Ele quer nos tratar como homem e mulheres de Deus que nós somos. Porque nós somos. E homens e mulheres de Deus que vai fazer a diferença. Porque se nós somos filhos, nós somos o quê? Herdeiros e somos imagem e semelhança dele. Se eu sou imagem e semelhança dele, se eu fizer algo que não é lícito, as pessoas vão olhar e vai falar assim, lá na igreja ela é crente. Lá na igreja ela prega, lá na igreja ela fala bonito, lá na igreja ela ora, lá na igreja ela fala em línguas. Mas lá no serviço dela, aí fala em língua estranha, fogo estranho. A língua é outra, é fogo estranho. Amém, gente? E eu vou falar. Louvado seja nós que Ele nos corrige. Glória a Deus. E eu creio que em nome de Jesus, se em algum momento a gente ainda está tendo essas atitudes, o Senhor está nos corrigindo e Ele vai nos dar maturidade, porque ferramenta tem. Aqui, ó. A maior ferramenta é a palavra. Quer ser uma pessoa melhor? Para de ficar no WhatsApp. Para de ficar no Instagram. Para de ficar no Facebook. Vai ler a palavra de Deus. Já baixa o aplicativo. Lá tem a Bíblia. Amém? Gente, é isso. O caminho não é fácil, mas a herança é muito boa. A herança é a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou começar a falar da palavra agora. O pastor passou, né? O nosso texto base, que a gente vai estar falando todo esse tempo, vai ser, né, pastor? Efésios 4, 11 e 14. Eu não vou estar falando isso, porque o pastor já falou a semana passada, falou na célula, vai falar de novo, né? Que eu já falei aqui, para a gente ter maturidade, Deus deixou, né, os mestres, os pastores, mas eu vou estar falando aqui de Romanos 8, do 15 ao 17. Glória a Deus. Davi, põe aí para a mãe. Ah lá. Isso aí. Romanos 8, 15. Pois vós não recebeste um espírito que vos escraviza para andares, uma vez atemorizados, mas recebeste o espírito que adota como filho, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Fala de novo comigo aqui, ó. Só o último aqui, ó. Não recebestes
o que o Espírito os adota como filho. Por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Clama. Gente, a gente tem boca para quê? Só para falar do irmão? Clama, Abba, Pai, me ajuda. Eu sozinho eu não consigo. Davi, 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filho de... Aí está falando que nós é filho do pastor, dos líderes. Não, nós somos filhos de quem? Então, quem vai dar herança? Glória a Deus. Se somos filho, então também somos herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, se realmente participarmos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Davi, deixa aí. Por quê? Participar da glória é fácil. Amém? Amém? Gente, vocês estão olhando para mim com uma cara de assustado, que eu estou até ficando com medo. Participar da glória é fácil, mas do sofrimento, ninguém quer. Verdade ou mentira? Aí, isso, pastor. Aí fala assim, mas Jesus já sofreu, eu não preciso sofrer. Muitas vezes, Deus nos permite o deserto para a gente entender que a gente entender que nós precisamos dele. Porque muitas vezes a gente começa a crescer e já nem precisa mais de Jesus. Jesus, ele já vai fazer, ele já fez. Às vezes a gente é aqueles que falam assim, uma vez salvo, sempre salvo. Já estou salvo, já a vida, entendeu? Então, muitas coisas Deus nos permite passar primeiro, para nos amadurecer. O principal de tudo é o amadurecimento. A função é o amadurecimento. Não tem como eu ter uma maturidade se eu não passar por uma situação. Só sabe falar, né, com autoridade aquele que já passou por isso. Então, como eu vou? Se eu tenho uma vida tudo linda, maravilhosa, perfeita, como que eu vou, pastor Silas, falar muitas vezes de Jesus? Não é verdade, pastor? Eu posso até falar, mas eu não tenho um testemunho para dar. Eu posso falar, Jesus fez, Jesus faz, Jesus... Tudo que está na palavra, porque a palavra fala. Mas eu senti na pele, passar as afrontas, passar as ameaças, passar os desafios, é outra coisa. Você sentir aqui na pele, você vai ter autoridade para falar assim para o teu irmão. Márcia, você pode ter as boas novas do Senhor, porque eu já tive. Você pode sair dessa situação. Eu estou falando, gente, citando aqui a Márcia, porque a Márcia é uma pessoa de casa, senão jamais, né, vou. Você pode passar por isso, por aquilo, porque eu consegui. Jesus fez na minha vida, ele vai fazer na tua também. Amém? Se Jesus fez na minha, por que ele não vai fazer no outro? Amém? Glória a Deus. É só uma reflexão, gente, para nós entendermos que muitas coisas a gente acha que é o diabo que permitiu. Aí, né, o diabo é o vilão de tudo, mas nem sempre. Tem hora que o diabo fala assim, meu Deus, essa daí está melhor que eu. Amém? O diabo está ficando até desempregado. Porque tudo a gente quer colocar a culpa no diabo. Tudo quer colocar a culpa no diabo. Eu catar meu cartão e ficar... Se passar é porque Deus está agindo. Quem estava aqui domingo passado lembra do pastor Luiz falando do boleto do carro, que nem passava debaixo da lotérica. Entendeu? Então vai, a gente tem o preço, tem que passar.
Né, pastor? Tinha que passar do lado, né? Então, gente, tem coisa que não é o diabo que faz, é a gente, que dá brecha e... Deus está preocupado, Deus já fala assim, cabeção, eu tenho uma herança tão grande para vocês, você está usufruindo de tão pouco. Amém? Gente, se eu for falar aqui tudo, Jesus, eu vou ficar até amanhã. Glória a Deus. Eu vou simplificar aqui. Muitas coisas a gente dá permissão, né, para acontecer na nossa vida. Então, hoje, o Senhor está nos resgatando para algo, para a gente fazer uma reflexão. Todo mundo sabe onde tem que melhorar. Eu sei onde eu tenho que melhorar. Não precisa ninguém falar para mim, eu sei. E eu sei as minhas lutas diárias. Eu sei como eu luto, quem me conheceu sabe, como eu luto contra o meu temperamento todo o tempo e o tempo todo. Todo mundo que já me conheceu lá atrás sabe. Então, gente, você sabe aonde você tem que amadurecer. Você sabe. Você sabe. Só vai adquirir a herança se haver o amadurecimento. Não tem como. Glória a Deus. Podemos observar a expressão de serem filhos. Peraí, deixa eu voltar aqui, que a luz aqui é... Podemos observar a expressão de serem filhos, indica que antes de crerem em seu nome, ele ainda não era. Portanto, ninguém nasce filho de Deus, pois os filhos de Deus não nascem da vontade humana, não nasce do sangue, nem do desejo humano, mas de Deus. Amém? Então, eu só vou ser filho de Deus se eu aceitar Ele como meu Senhor. Entender. O Deus queria que todos fossem. Regeneração e adoção. Não tem como. Para a gente ser filho, a gente tem que passar, ser regenerados, né? Ter um novo nascimento, passar pela adoção, ser filho de Deus. Ser filho e tomar posse da herança. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia nos diz, é necessário nascer de novo. Não é eu que estou falando. Não é o pastor que está falando, é a Bíblia que fala, é necessário nascer de novo. E como eu vou fazer isso? Vai ter como eu entrar lá da barriga da minha mãe de novo? Não, não tem como. Eu tenho que ter uma mudança de vida, eu tenho que ter um encontro com Deus, eu tenho que permanecer na palavra, eu tenho que estar ciente de que Ele é o Senhor da minha vida, porque eu ter Ele como meu Salvador é fácil, mas eu ter Ele como Senhor, aquele em quem eu tenho que me espelhar, aquele em quem eu tenho que dar satisfação, porque, gente, eu penso muito, às vezes falar o livre-arbítrio, isso não é da Bíblia não, gente, eu não estou falando Bíblia, eu estou falando Giselda, não é Bíblia. Não é nada a ver com a Bíblia, não é heresia também não. Eu estou falando isso que eu tomei para a minha vida. Tomei para a minha vida e me fez bem. A partir do momento que eu aceitei Ele como meu Senhor, eu, Giselda, não estou falando vocês, gente, estou falando eu. Eu não tenho mais o livre-arbítrio. Eu tenho que fazer a vontade dEle. Porque a vontade minha hoje era estar sentada aí ouvindo. A hora que o pastor falou ontem, eu falei, pastor, a minha vontade era estar aí ouvindo. Mas eu estou aqui. Porque eu sei que se eu estou aqui, é porque Ele me colocou de pé. É Ele que me sustentou. É Ele que mudou a minha história. É Ele que me tirou, só Deus sabe, das aflições que eu já tive. Aleluia. E Ele não é diferente, gente. Ele é o mesmo Deus. Que pai é esse? Que pai? Eu tenho... Está aqui o Marcelo. Nós temos o Davi e o Miguel. Acho que o Marcelo vai querer
dar uma herança para o Davi e deixar o Miguel sem nada? Ou vice-versa? Jamais. Assim é o nosso Pai. Jamais Ele quer dar uma herança para mim e não dá para você. Jamais Ele quer dar uma herança para você e não dá para mim. Jamais. Gente, que isso possa inculcar na cabeça de vocês. Inculca isso. O nosso Pai, Ele quer te dar o melhor dessa terra. E eu vou falar mais, Ele quer que você usufrua aqui na terra. A eternidade é lindo, maravilhoso, por mais que a gente possa tentar pensar e imaginar. A gente ouviu aquele louvor Além do Rio Azul, ainda eu acredito, no meu ponto de vista, que vai ser pouco perante o que tem lá. Isso eu acredito nisso. Pastor Silas, eu acredito que as ruas de ouro, de cristal, vai ser pouco. Eu acredito que até nós vamos estar de cristal brilhando. Eu acredito, gente, eu acredito. Amém? Eu acredito que por mais que a minha mente tentar imaginar, é pouco. Porque o nosso Deus é muito, não é pouco. Você tem um Pai que é muito, não tem um Pai que é pouco. Glória a Deus. Então, para que comer migalha? Ele tem banquete, gente. Para que comer migalha? Começa a refletir. Vocês estão olhando para mim? Jesus, amado, que medo. Glória a Deus. E maturidade, pastor, eu preciso falar. Maturidade não tem a ver com idade. Às vezes as pessoas pensam assim, mas o fulano é maduro. Gente, não tem nada a ver com idade. Tem a ver com atitude. Amém? Eu vou falar mais. Eu conheço, conheço homens de 20, 15 e conheço meninos de 50, 60 e 70. Que não honra a palavra. Honra a palavra. O Narciso falou uma coisa para mim esses dias e eu fiquei refletindo. E o Narciso falou a verdade. Gente, o Satanás está tentando tirar como que você usou a palavra, Narciso? A masculinidade dos homens. É isso. Não significa que mulher tem que ser capacho, pelo amor de Deus. Ninguém tem que ser capacho de ninguém. Mas também não é. Gente, é isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, faz as coisas dar sentido no que é a palavra. Se eu falar algo que não for da palavra, Deus vai me cobrar. Mas a palavra fala. É a palavra que está falando. Nós estamos aqui debaixo de uma palavra. É a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu creio que em nome de Jesus, aqui no nosso meio não tem, porque é todo mundo maduro. É todo mundo. Aqui em Monte Alto não tem. É todo mundo maduro. Gente, olha a hora. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. E eu vou finalizar, porque o horário já está estendido. Você só vai receber herança se você estiver disposto a mudar de vida. Você só vai receber herança, assim como o pastor falou, se você aceitar a regeneração, a experiência do novo nascimento, a verdadeira conversão. Senão, gente, a gente não passa de escravo. O escravo, ele pode até cuidar da herança, mas ele não tem acesso. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. A adoção é a gente entender que nós estamos aqui e nós somos regenerados e acreditar que há possível um recomeço. Recomeço. Não é sobre o que você fez ontem, mas é o que você vai fazer amanhã. Glória a Deus. É isso, gente. A gente precisa entender. A gente precisa entender. E depois vocês vão para a célula que vai ter muito mais. Eu creio que Jesus vai falar muito mais com vocês. E é só o começo, né, de tudo aquilo que Deus tem para nós. Ele vai fazer. E eu creio que a palavra de Deus, né, as Escrituras, vai nos ensinando que nós possamos ter o amadurecimento
cada dia mais. E Deus, aqui fala assim, você já se perguntou qual é a sua herança em Deus? Alguém já fez essa pergunta? Mas qual será a herança que Deus tem para mim? Quem já fez essa pergunta? Quem já? Qual que é a herança que Deus tem para mim? Você já recebeu? O senhor já recebeu a herança de Deus, pastor? Vai receber, em nome de Jesus. Tem a presente, mas é isso. Tem a presente, né? Que é o que acontece aqui, né? Mas tem a principal delas, que é a vida eterna. Gente, é isso. Eu creio que Deus, Ele nos deu autoridade para sermos filho. Só tem autoridade quem é filho. Só pode usufruir. Eu só tenho autoridade em cima do que o Senhor me capacita. Amém? A autoridade quem dá é Ele. Amém? Eu só consigo ter herança se eu buscar algo de Deus diferente. Eu creio que em nome de Jesus, eu creio, fala para Deus, Senhor, eu carrego a tua vida em mim. Eu quero carregar a tua vida em mim. Me ajuda, gente, pede ajuda, tá difícil, pede ajuda. Pede ajuda, Ele vai te ajudar. Glória a Deus. Muitas vezes a gente fica miando como gatinho, a gente podia estar rugindo como leão, porque nosso Pai é grande. Glória a Deus por isso. Literalmente, né, a declaração de alguns é não acreditar na frase, tudo é vosso, é tudo. Quando Deus fala tudo, não é um pouco, é tudo. Tudo que é dele é teu. Tudo é seu, é tudo. Glória a Deus por isso. Eu creio que em nome de Jesus o Senhor vai estar. Eu já falei, né? Para de comer migalhas, gente. Vamos usufruir daquilo que o Senhor tem. Eu não posso deixar de falar aqui do filho pródigo, né, pastor? Não posso deixar. O filho pródigo fez as caquinhas dele, que todo mundo sabe, né? E voltou. Mas o pior foi o irmão, que ficou todo o tempo ali, do lado do pai, podia usufruir da herança e não usufruiu. E depois reclamou, mas por que, né? Eu fui tão fiel com o Senhor, eu fiz tanto para o Senhor, e o Senhor não me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. O que o pai falou para ele? Tudo é teu. E hoje o Senhor está falando para nós, tudo é teu. Estende a mão e fala, tudo é meu. Tudo. Gente, quando eu falo tudo, é tudo. É tudo, é a vida eterna e abrange tudo. É tudo. Para Deus é tudo. Se você quiser, você pode comer o melhor dessa terra. Glória a Deus. A igreja, gente, nós temos que ser maduro. Nós temos que ser alinhada com Cristo. Glória a Deus. Nós temos que ser fundamentada na palavra. Não adianta a gente ter uma igreja, pastor, emocional. Não adianta. Eu posso ter uma igreja emocional, mas a igreja emocional não muda história. O que muda história, gente, é algo fundamentado na palavra. Glória a Deus. E eu creio. O projeto para Deus, para cada um de nós, em nome de Jesus, é que nós conseguimos usufruir e ter acesso à herança. Glória a Deus por isso. Não adianta eu vir aqui e falar uma coisa bonita que vocês querem ouvir, que Deus vai te dar carro, Deus vai te dar uma casa, Ele dá tudo isso e muito mais. Mas se não tiver maturidade, você não vai saber nem o que fazer com tudo que Ele vai te dar. Por isso que às vezes eles não permitem. E não é, o importante não é o quanto eu choro numa pregação. Gente, chorar é bom, mas o importante é o quanto eu fico parecido com Deus depois dela. Entendeu? A pregação, você chorar é uma bênção, mas eu prefiro que vocês saiam daqui tudo com raiva de mim, mais que o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai tocar e vai falar assim, algo que ela falou lá vai servir. É aquela sementinha plantada.
E um dia, eu tenho certeza que nós vamos precisar. O projeto de Deus é para que cada um de nós possa receber a herança com maturidade. A nossa identidade está em descobrir quem Deus é. Então, nós temos que descobrir quem Deus é. Glória a Deus. Quando eu descubro quem Deus é, vocês já descobriram aqui. Pai. Quando eu descubro, Cícero, quem Ele é, eu creio em nome de Jesus, que Ele é Pai, né? Com certeza, eu vou saber quem eu sou, porque eu já descobri quem é meu pai. Então, eu sei que eu tenho um pai, Narciso. Então, eu sou o quê? Herdeira. Glória a Deus. Eu creio em nome de Jesus. E aí também, eu vou saber, pastor, para que eu fui chamado. É herança. Amém? Então, como eu entendo quem Deus é, que Ele é Pai, eu vou descobrir quem eu sou e eu vou entender o que Ele tem para mim. Gente, é isso. Glória a Deus. Que nós possamos desfrutar da herança do nosso Abba Pai. Outra coisa, o sobrenatural de Deus ainda não acabou. Deus continua fazendo milagre. Eu creio que é tempo de superação, é tempo de fé, é tempo de renovo, é tempo de renúncia, é tempo de a gente entender que o nosso Redentor vive. Amém? É isso, gente. Glória a Deus. E obrigado pela paciência. Eu prefiro que vocês vão sair daqui com raiva de mim, mas que um dia vocês vão falar assim: algo que ela falou fez diferença na minha vida. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus, queridos. Benção pura. Palavra que muda a vida, né? Eu estava comentando com o Marcelo, hoje em casa, da mentalidade da mulher cananeia, né, Cícero? Se ela tivesse uma mentalidade de filho, ela tinha pedido a herança, não a migalha. Né? Ela ia falar: como que eu faço para se tornar filho? Aí Jesus fala assim, ó, até os cachorrinhos, né? Ela fala, come da migalha. Então a mentalidade dela era de escravo, não era de filho. Então, que a nossa mentalidade seja de filhos, queridos, seja de filhos. Precisamos ser maduros e ter a mentalidade de filho. Amém?